Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí para o nosso culto comunitário, bem-vindo aí às nossas comunidades. Nós estamos animados para o que Deus tem para nós hoje, neste dia. E eu não sei como você começou o seu domingo, mas eu gostaria que recomeçássemos, todos juntos, com uma oração nesse momento. Ó Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo que vamos ter oportunidade de estar juntos, mesmo que de forma digital. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que esse tempo aqui seja proveitoso para o nosso crescimento e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos hoje continuar a nossa série em Timóteo, mas agora nós temos algumas músicas para cantarmos, prepararmos nosso coração para que Deus vai falar conosco hoje. Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento. Bom dia, igrejas, bom dia, Conexão Livre, bom dia, Comunidade Horizonte. Começamos hoje mais um domingo e espero que esteja todo mundo bem em casa, todo mundo seguro. E para começar o nosso tempo hoje eu vou fazer uma oração e logo depois a gente já começa com as nossas músicas, ok? Então abaixe sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que você nos sustentou, que você nos trouxe até aqui, Deus, por mais uma semana onde o seu Espírito esteve presente em nós, Senhor. Isso é graça sua, é bondade, nós não merecemos, mas mesmo assim você continua, Deus, dia por dia nos sustentando. Que esse domingo seja mais um dia desses, que nós possamos glorificar o seu nome e levar todo louvor e adoração a ti, Senhor. Que você fale aos nossos corações e nos dê um ouvido pronto para ouvir a tua palavra, Senhor. Nos esvazie de nós mesmos e nos encha do teu Espírito. Eu oro essas coisas em teu santo nome. Amém. soberano. Tu és soberano,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Muito bom, gente. Estamos de volta aí. Vamos continuar a nossa série em 1 Timóteo. E antes da gente entrar no texto de hoje, que é o capítulo 2, do versículo 1 a 7, eu quero relembrar algumas coisas com vocês que são importantes para essa mensagem e para as próximas, tá bom? Primeira coisa que eu quero lembrar é o seguinte: Timóteo foi escrito em 62 depois de Cristo. O que isso significa para nós? Que diferença isso faz no nosso estudo? 62 é o período em que Nero era o governador, era o imperador, aliás. Então, grave isso, tá bom? Nero era o imperador nesse período. Outra informação importante para relembrar: foi escrita a um jovem chamado Timóteo. Toda vez que eu vou falar Timóteo, eu fico de Timóteo, porque eu lembro do Elias e do Vitor, sabe, pessoal? Então, eu não sei se eu falo Timóteo ou se eu falo Timóteo. Enfim, fica aí a cargo de vocês, tá bom? Mas ela foi escrita para um jovem chamado Timóteo, na casa aí dos seus 30 e poucos anos, tá bom? E o objetivo dessa carta era o seguinte: para que ele ficasse em Éfeso, na igreja, na comunidade local, e na comunidade local ele precisaria expor e confrontar alguns falsos ensinos que estavam sendo popularizados naquela comunidade. E o que estava crescendo e sendo popularizado ali é o seguinte: algumas pessoas dentro da comunidade, eles estavam espalhando algumas inverdades sobre o evangelho. Eles estavam acrescentando, sabe, na realidade, algumas condições ao evangelho de Jesus, principalmente no que diz respeito a casamento, sexo e comida. Eles acrescentavam: para você conhecer Cristo e seguir na nossa comunidade é Jesus, mas tem essa prática sexual também. Para você seguir Jesus, tem o evangelho, mas você precisa se abster desse e desse alimento. Então, Paulo deixa ele ali para confrontar esses caras que dentro da igreja estavam ensinando essas
heresias, a gente pode dizer. E qual era o resultado disso, tá bom? Lembrando, a gente já falou disso, mas o resultado era divisões dentro da igreja. Outras pessoas ensinando um evangelho contrário ao evangelho genuíno, e isso atrapalhava completamente o propósito da igreja. Isso trazia discussões muito pesadas, muito acaloradas, mas que não levavam em nada no que diz respeito ao propósito pelo qual a igreja existe. E ali no capítulo 1 da carta, Paulo vai fazer o seguinte, ele vai apresentar o propósito dele, ele vai empoderar Timóteo, e ele vai, no decorrer do capítulo, apresentar 3 elementos importantes que podemos chamar de um resumo da orientação de Paulo para Timóteo, que é o seguinte, a primeira orientação, Timóteo, guarde o verdadeiro evangelho. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 3, que diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Guarde o evangelho, não permita outra doutrina na igreja. Nós vemos também Paulo incentivando ele a celebrar o verdadeiro evangelho. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Como que isso celebra o evangelho? Gente, pelo fato de que um assassino, pecador, como Paulo, perseguidor dos cristãos, blasfemo, ele foi perdoado porque ele era bom? Porque ele era ignorante? Não, porque Deus é muito bom. Porque Deus deu muita graça para ele. Então ele precisava celebrar o fato de que o evangelho é aquilo que transforma pecadores em pessoas santas. Que o evangelho é aquilo que reconstrói completamente um ser humano, esteja ele no mais degradado nível. Ele precisava celebrar isso. Mas ele também precisava lutar pelo evangelho. Versículos 18 e 19. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Fique firme. O evangelho é inegociável. Não tem negócio quando o assunto é o evangelho. Seja firme. Vá até o final. São as orientações dele para esse início de ministério. Mas talvez a gente pode dizer, tá bom, Paulo, entendi. Talvez Timóteo, né, poderia dizer assim, olha, Paulo, tô lendo a sua carta aqui, legal, mas e agora? Como eu faço isso? Como que eu guardo, celebro, combato pelo verdadeiro evangelho? E a resposta de Paulo, para nossa surpresa, ela é totalmente vinculada à liturgia da igreja. E aqui nós vamos entrar no texto de hoje mesmo, tá bom? Aqui nós vamos começar a entender um pouco mais do que ele está falando ali. Enfim, Timóteo diz para Paulo, ao contrário, Paulo diz para Timóteo, crie reuniões de oração. Que resposta inusitada, não é? Ó, Paulo, e agora, o que eu faço? Faça reuniões públicas de oração. Vamos relembrar aqui novamente. Timóteo foi enviado a uma igreja, não um templo. Tá? Um templo é um templo, gente. Um templo é um prédio, a gente sabe disso, né? Mas Timóteo foi enviado a uma comunidade de fé. Com que objetivo? Confrontar e expor onde? Na comunidade, na igreja. Falsas doutrinas que eram ensinadas onde? Na igreja. Toda a recomendação de Paulo para Timóteo durante essa carta, ela acontece no ambiente eclesiástico, no ambiente da comunidade. Ele está orientando Timóteo sobre como se proceder na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por isso, essa resposta litúrgica. Para quê? Para mostrar na vida da comunidade a importância, ou melhor, o efeito do verdadeiro evangelho. Estabeleça, Timóteo, antes de tudo, reuniões de oração. Vamos dar uma olhadinha no texto, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos olhar para o versículo 1. Antes de tudo, peço. Parece que Paulo está pedindo uma coisa para Timóteo, né? Ô, Timóteo, assim, se for possível, eu queria te fazer um pedido. Começa ali umas reuniõezinhas de oração, mas não é esse o espírito da coisa. Essa palavra peço nos deixa um pouco vendidos, né? Por causa do português. Mas a palavra ali, ela significa algo muito intenso, algo muito vigoroso, uma exortação em tom de ordem. A palavra em grego é parákalo. Bota energia naquilo que ele está falando. Ele não está sugerindo, ele não está assim, jogando no ar para ver se ele pega. Ele está dizendo, faça. Ele está dando uma ordem. Ele está sendo claro. É uma exortação que Paulo usa isso várias vezes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz, exortando e consolando e admoestando vocês. A mesma palavra, capítulo 2, versículo 12. Em Atos, ele também diz, capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou, a mesma palavra, chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-os e foi para a Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês. A mesma palavra, uma orientação forte em tom de ordem. O que a gente conclui, então? Não é uma sugestão para o gosto deles, não é uma modinha nova para igrejas, é uma ordem clara de Paulo. Vão orar, Timóteo. Estabeleça reuniões de oração. Mas vamos continuar no versículo 1. Ele diz, antes de tudo, né, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar qualquer passo, comece a orar. Mas orar por quem? Essa vai ser a pergunta. Mas antes de responder essa pergunta, vamos dar uma olhadinha na ênfase dessa oração? Olha o que ele diz. Ele diz, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Ele usa 4 expressões para oração. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, gente, é o seguinte, em primeiro lugar, vão orar. Fala com Deus. Seja como for, mas fala. Não deixe de orar. Seja gritando, né? É uma maneira de dizer. Seja gritando, seja chorando, seja lamentando, seja agradecendo. Gente, não importa. Orem. Falem com Deus. Coloquem diante de Deus as necessidades de vocês. Ele já fez isso. Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. É outra forma de dizer, orem, falem, seja como for, façam conhecidos diante de Deus. E aí agora a gente volta para a pergunta que eu fiz agora há pouco. Tudo bem, em primeiro lugar vamos orar, é uma ordem, tem que ser claro, tem que ser expresso para Deus, não pode ficar encoberto, seja por orações, suplicações de graças, precisa ser colocado diante de Deus. Mas por quem eu oro? Por quem oramos? E ele diz, por todo homem. O que Paulo quis dizer quando ele fala, ore por todos? Será que ele está dizendo orar por todas as pessoas do planeta? Um por um? Não. Claro que não é isso. Pense naquela igreja. Uma igreja composta por judeus, por gentios. E Paulo diz, vocês que são diferentes, que têm posições contrárias, orem uns pelos outros. Pensa um pouquinho no poder dessa prática litúrgica num local onde falsos mestres estavam limitando a salvação a um pequeno grupo de uma elite religiosa. E a primeira atitude de Timóteo é, vamos orar por todos. Sem dizer uma palavra sobre o problema. Ele não precisava chegar lá e, olha, acabou a farra, acabou aqui, vou botar a ordem. Não. Sem dizer uma palavra, ele já estaria ensinando algo profundo por meio da liturgia da igreja.
Vamos orar uns pelos outros. Se existe disposição de oração uns pelos outros, algo está acontecendo. Veja, essa liturgia é extremamente pedagógica, ela ensina algo, ela comunica alguma coisa. Paulo encorajou eles, não limitem as suas orações a um certo tipo de pessoa. A oração não é elitista, nacionalista, racista nem seletiva. A oração é por todo tipo de pessoa. Essa é a ideia da oração por todos os homens. Ore por todo tipo de pessoas, mesmo que sejam diferentes. Deve haver diversidade na nossa oração. Essa direção de Paulo para a oração por todo tipo de pessoa, ela tem sua base para ser falada com tanta autoridade no versículo 3, que diz: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que Paulo diz: orem, supliquem por todo tipo de pessoa? Porque Deus quer que todo tipo de pessoa conheça a verdade. Por que é ordenado? Porque ele diz: suas orações não devem ser elitistas, nacionalistas, preconceituosas, não devem se reservar a um tipo de classe. Por que ele diz isso? Porque Deus não é assim. Deus tem interesse em todo tipo de pessoa. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: quando descer o Espírito sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Culturas diferentes, povos, pessoas, tribos diferentes, conhecendo o Evangelho. No capítulo 2, na sequência, quando o Espírito desce até eles, o que acontece? Eles falam em vários idiomas diferentes, de locais, culturas distintas, o Espírito vindo sobre pessoas diferentes. E é isso que Paulo está estimulando eles a fazerem. Vamos orar por quem? Por todos. Não por esse, por aquele. Por todos. Porque Deus deseja que todo tipo de pessoa chegue ao conhecimento da verdade. Ok, mas o versículo 2 diz o seguinte: orem em favor de reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. A partir de agora, ele vai dizer o seguinte: ele vai ampliar um pouquinho a visão deles, mas ele vai mostrar para esse pessoal que a oração ela alcança mais do que aquele ambiente da igreja. Ela vai além. Ela chega até os reis, as autoridades e as pessoas que têm poder. Isso é fascinante, porque lembra que eu disse para você? No ano de 62 aproximadamente, quem era o governador? Nero. Paulo estava escrevendo sob o reinado de Nero, o imperador romano que perseguiu violentamente os cristãos. Olha, naquela época, talvez como hoje, existiam pouquíssimos ou talvez nenhum governante cristão. Mesmo assim, Paulo está dizendo: orem pelas pessoas com autoridade. Orem por líderes pagãos. Uau! Ele está dizendo: orem pelos líderes, mesmo eles sendo pagãos. Ore pelo líder com quem você não concorda. Ore pelo governante que você não aprova. Essa é a vontade de Deus. Paulo disse aos cristãos em Éfeso para orar. E ele não estava dizendo: orem pelos governantes para que sejam vaporizados, para que sumam da terra. Não. Ele diz: orem para que vocês possam ter uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, dignidade. A Almeida Atualizada vai dizer. O que ele está dizendo é bem multifacetado, porque um dos objetivos dessa oração aqui é paz em meio à perseguição. Mas não somente em meio à perseguição, né? É orar pelos líderes de forma para que eles promovam um ambiente de paz. E nesse ambiente de paz a igreja possa florescer. E esse florescimento, ele não está necessariamente em oposição ao Estado. Ele não está necessariamente crescendo porque ele faz oposição a um Estado maldoso. Não. Aqueles em posição de autoridade,
eles podem muito bem fornecer um guarda-chuva de paz para que a igreja floresça, para que possamos proclamar Jesus livremente. Enfim, o que Paulo está dizendo é, gente, orem pelos governantes também, porque a atitude deles diz muito sobre como nós vamos viver a nossa vida e expressar o nosso cristianismo. Por isso, ore por eles. Peça a Deus por eles. Porque com bons governantes, a paz se instaura e o povo floresce. Mas como diz Provérbios, com um mau governante o povo geme, parafraseando. No primeiro século, na época que Paulo escreveu isso aqui, existia a paz romana. O que era isso? Era um sistema de estradas, de comércio, de segurança, que favoreceu tremendamente as viagens de Paulo, a própria chegada de Jesus Cristo, a expansão do evangelho. Por quê? Porque esse império promovia condições de locomoção. O caminho foi praticamente pavimentado para o evangelho, por essas estradas, pela garantia de segurança. O próprio Paulo, em Atos, quando ele é açoitado de forma não legítima, de forma injusta, ele diz, olha, vocês fizeram isso comigo, mas eu sou um cidadão romano. E o texto diz, e eles ficaram com medo quando descobriram que ele era um cidadão romano. Ou seja, Paulo diz, nessas reuniões de oração pública, orem por bons governantes e autoridades, pois com bons governantes o evangelho floresce. Mas não significa que o evangelho também não vá se espalhar sob perseguição. Na verdade, o que a gente vê é o contrário. Quanto maior a perseguição, normalmente maior é o crescimento e a expansão do evangelho. Mas os cristãos, em um contexto de paz, eles podem experimentar livremente o chamado de Cristo para eles. Eles podem experimentar livremente o ministério de Cristo para eles. E principalmente, levar o evangelho até outros. Nós vimos recentemente uma decisão da nossa Suprema Corte em que eles decidiram por não permitir que as igrejas celebrassem os seus cultos em razão da pandemia. E eu concordo que nós devemos não realizar os nossos cultos nesse momento crítico da pandemia. Mas nós abrimos, de certa forma, um precedente. Eu não digo que a igreja está sendo perseguida. Não digo isso, mas o que será do futuro? Quando pessoas que não estão acostumadas, né, com a vida religiosa, com a vida piedosa, com a prática religiosa, estiverem decidindo por nós, sobre as nossas práticas cristãs, sobre o que podemos ou não fazer como cristãos, enfim, o nosso papel sobre isso é orar, é ser prudentes, ser ativos. Mas Paulo diz, orem por bons governantes e autoridades. Nós não oramos apenas por paz, para evitar perseguição. Não é mesmo? Não. Nós não oramos para que os governantes tragam paz para que a gente não seja perseguido. Isso seria talvez até muito egoísmo, né? Pensando somente em nós. Tantas coisas na sociedade que podem ser mudadas por bons governantes, não é mesmo? Mas nós oramos também para que esses governantes cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois é da vontade de Deus que todo tipo de pessoa, incluindo governantes, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João Crisóstomo, um dos primeiros pais da igreja, ele disse o seguinte, é muito mais difícil odiar alguém quando você está orando por ele. É menos provável que você os despreze e reaja negativamente contra eles. Quando você ora por alguém, você pode realmente começar a amar essa pessoa. Mas vamos para o versículo 3 e 4. Olha o trem. Versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oração por todo tipo de pessoa e por reis e autoridades é algo agradável a Deus. Por quê?
Por que isso é algo agradável a Deus? Porque é o desejo de Deus que todo tipo de pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, chegue ao conhecimento de Cristo. E como isso acontece, segundo esse texto aqui? Primeiro, por meio do alcance, das orações e do engajamento do povo de Deus. E, em segundo lugar, por meio do florescimento da igreja, em um ambiente de paz, em um ambiente socialmente estável, para que a gente possa alcançar outros. Versículo 4, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse texto aqui ele é desafiador, porque parece que não faz sentido o contexto. Parece que ele foi jogado ali. Oração, oração, de repente, porquanto há um só Deus. Mas ele é importante sim, porque aqui nós vamos encontrar razões, ou melhor, bases teológicas que justificam, explicam e motivam essa oração que ele está falando desde o capítulo 1, desde o versículo 1. Primeiro, nós oramos porque Deus deseja a salvação de todo tipo de pessoa. Quando você começa a orar para que todo tipo de pessoa seja salvo, judeus, gentios, amigos, inimigos, democratas, republicanos, e pessoas não alcançadas, pessoas alcançadas, enfim. O nosso coração está se alinhando com o propósito do coração de Deus, que é alcançar todo tipo de pessoa. Segunda razão, nós oramos porque Deus merece honra sobre todas as coisas. Paulo diz, porque há um só Deus. Isso parece ser um termo simples, não é? Não, não é. É uma afirmação significativa. Não existe um Deus para um grupo de pessoas e depois outro Deus para um grupo diferente de pessoas, de modo que todo tipo de pessoa pode adorar todos os tipos de deuses. Essa afirmação é totalmente impopular, mas é o que o texto está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, não, um só Deus merece o louvor de todo tipo de pessoa. É isso que Paulo diz. Não é vários tipos de deuses para cada tipo de pessoa, não. É um Deus para todo tipo de pessoa. Para que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Terceiro, nós oramos porque Cristo morreu em resgate. Não é apenas um só Deus, mas é também um só mediador. Alguém que pagou o resgate. Nós sabemos que esse resgate é um preço. Deus, na sua santidade, pureza, olhando para nós e sendo justo em todos os seus julgamentos, sendo justo em toda a sua condenação, e nós aqui, sem termos como ir até Ele, sem podermos fazer nada para alcançar esse Deus tão santo e tão pleno, até que vem Jesus, o mediador, aquele que pode se identificar com Deus, porque Ele é Deus, como diz Colossenses 2,8, mas aquele que pode se identificar conosco, com os seres humanos, porque Ele se fez homem, porém sem pecado, como Hebreus 2,15 nos diz, e Ele pode reestabelecer essa relação entre Deus e o homem. Esse é o evangelho simplificado. Esse é o evangelho exposto. Exposto onde? Numa liturgia, onde as pessoas oram umas pelas outras, de acordo com a vontade de Deus. E finalmente no versículo 7. Para isto eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ele vai dizer o seguinte, para isto eu fui designado apóstolo. Para quê? Para que eu fosse um instrumento usado por Deus, para que todo tipo de pessoa conheça a verdade. Ele fala isso em 1 Coríntios. Olha, eu fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes, eu fiz de tudo, gente, com todo tipo de gente, para ganhar o máximo de pessoas possível para Deus. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele vai dizer, e eu estou falando a verdade, porque eu sou pregador entre os gentios, o povo que vocês acham diferente, o povo que vocês acham estranho. Enfim, ele diz, orem. Orem publicamente,
por todas as pessoas, por todo tipo de pessoa, porque Deus quer que todo tipo de pessoa seja alcançado com a verdade. Ore também pelos reis, por aqueles que têm autoridade, porque na caneta deles está a estabilidade, a paz e aquilo que vocês precisam para florescer. Orem, porque só existe um Deus para todo esse tanto de gente, para todo tipo de pessoa. Orem para que essas pessoas entendam que só existe um que pode restabelecer a relação entre Deus e o homem. Não são os seus penduricalhos, não são as suas regrinhas sobre sexo, casamento, sobre comida, não. O único mediador é Cristo. Então, orem por isso, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E, finalmente, nós tiramos algumas lições desse texto. Primeiro, a nossa liturgia ela é importante. A forma como nos expressamos no nosso culto público, como realizamos o culto público, como engajamos com Deus em nosso culto público, ela é pedagógica. Ela nos ensina, ou pelo menos deveria ensinar. Ela nos protege, inclusive, de falsas doutrinas e de falsos evangelhos. Que Deus nos ajude a pensar, repensar, a aprender e a ensinar com a nossa liturgia. Segunda lição, Deus ama todo tipo de pessoa. Por isso, nossa oração deve ser por todo tipo de pessoa. Temos visto e ouvido tantas coisas ruins, até pessoas que deveriam dar um exemplo, dizendo que orarão pela morte dos outros, pela desgraça dos outros, pela queda dos outros. Gente, Deus ama todo tipo de pessoa e nós precisamos aprender a orar pelo diferente, porque só existe um Deus e um mediador, e esse Deus quer que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Então precisamos pedir a Deus que movimente céus e terra para que isso aconteça. Terceiro, reis e governantes também precisam de nossas orações, mesmo aqueles dos quais nós não concordamos, mesmo aqueles que não temos afeição, mesmo aqueles que discordamos das suas decisões, precisamos orar por eles, porque o nosso destino às vezes está a uma canetada dessas pessoas. E por último, quando nós oramos por todo tipo de pessoas, quando nós nos curvamos, estamos dispostos, seja como for, a colocar diante de Deus todo tipo de pessoa, diferente ou não, essa oração nos move a compartilhar o Evangelho com todo tipo de pessoa. Que Deus nos ajude a experimentar essa oração que liberta, que traz o Evangelho e que exalta Deus como o único Deus e Cristo como o único mediador. Que Deus nos abençoe. Coração
minha fundação, e somente em ti confiarei, não serei abalado, edificarei minha vida em ti. Tu és minha fundação, e somente em ti confiarei, não serei abalado. Santo, és incomparável, não existe outro, faz viver tua maravilha, mostra quem tu és, me enche com teu coração, em teu amor me guia aos outros. Senhor Jesus, assim como essa música diz, você é incomparável e você é digno de tudo que nós fazemos. Eu entrego esse louvor a Ti, Deus, e oro para que você continue nos transformando, Senhor, cada vez mais a sua imagem e semelhança. Nós somos muito gratos porque a nossa esperança não está aqui nesse mundo, mas está firmada em Jesus Cristo, Deus. E a melhor notícia é que você é digno. Você é digno de tudo. Eu oro essas coisas em teu santo nome. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre
e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Muito obrigado, gente, pelo louvor. Muito bom ter vocês conosco. Essa não é mais uma pregação para dizer para você, vai orar. Não é. Essa é uma pregação para que Deus nos constranja a colocar nossas petições, orações, súplicas e ações de graças diante do único Deus e do único mediador. Que Deus nos abençoe e nos visite e nos dê paz nessa semana. Um abraço.